falar de um assunto muito palpitante para o momento atual: o espiritismo e a transição planetária. Quando a gente fala a palavra transição, significa o quê? É a passagem de um lugar para outro, um estado de mudança de uma coisa para outra, uma condição para outra, etc. Mas nós estamos falando do momento de transição planetária, em que há uma mudança no seio da humanidade que habita o nosso planeta. Então, a propósito, eu vou fazer uma pequena leitura que consta no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 17, no item 28. Ali consta o seguinte: a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos, pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Essas são palavras de Kardec que consta no item 28 do capítulo 17 da Gênese, mas que tem muito a ver com o momento atual, com a categoria de espíritos que se encontram em nosso planeta, que revelam essa polaridade moral, intelectual, do científica, tecnologia. De um lado, a gente vê pessoas e povos, pesquisadores, estudiosos, que têm um elevado grau de conhecimento intelectual, mas, ao mesmo tempo, carece de uma base moral. Vez ou outra, nós encontramos pessoas que se destacam pelo serviço de amor ao próximo, indivíduos que estão preocupados com os ataques à natureza do planeta e trabalham muito por um ambiente ecológico mais sustentáveis. Então, vemos de um lado esse perfil de pessoas, moral e intelectualmente falando, e do outro lado pessoas que não dão a mínima importância, que destroem a natureza de uma maneira irresponsável, pessoas que não têm o menor escrúpulo em fazer o mal. Então, nós estamos nessa dicotomia humanitária. Então, seria bom que nós traçássemos aqui alguns pontos, algumas ideias espíritas para conversarmos a respeito e servir de reflexão para todos nós. Primeiramente, vamos falar rapidamente da origem da humanidade terrestre. Segundo o Livro dos Espíritos, a humanidade terrestre é basicamente formada do que se chama a raça adâmica, que lá no Velho Testamento, no Antigo ou Velho Testamento, se fala da origem humana e na figura, simbolizada na figura de Adão, mas que, na verdade, representa um grupo de indivíduos, uma raça, podemos assim dizer, a palavra raça, que veio formar a humanidade terrestre. Mas, segundo Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, que vale a pena rever esse estudo de Emmanuel, ele fala que se nós olharmos para o céu, para debruçarmos sobre os mapas zodiacais, os astrônomos localizam, obviamente, uma constelação chamada constelação de Cocheiro,
que recebeu, nós aqui chamamos a constelação de Cabra ou de Capela. Então, segundo Emmanuel, esse orientador espiritual, a nossa humanidade, essa raça adâmica, ela veio de Capela. Basicamente, nós somos formados, a nossa origem genética, digamos assim, são dos capelinos. Mas, então, nós somos exilados de Capela, a raça adâmica que Kardec fala em um livro dos Espíritos. Mas essa raça adâmica, o sistema de Capela, veja bem, é um sistema. Tem uma estrela e vários planetas. Nós não somos oriundos de um único planeta desse sistema, da constelação de Libra. Nós viemos de vários planetas dessa constelação. Então, são vários povos, vários grupos humanos que vieram habitar a Terra em determinada época para impulsionar a evolução daqueles espíritos que estavam nas primeiras encarnações, quando a Terra era um mundo primitivo, sujeito à reencarnação desses espíritos nas suas fases iniciais das conquistas do livre-arbítrio. Então, esses espíritos vieram. Inclusive, surge daí a ideia de que o homem poderia renascer em corpos animais, como algumas religiões orientais, como o hinduísmo, prega ainda hoje, porque quando esses capelinos, provenientes de diversos planetas, chegaram à atmosfera do planeta Terra e viram aqueles homens que já eram homens, não eram animais, mas tão primitivos que ele os imaginou, os categorizou como animais, pela forma física, pela estrutura da inteligência. Mas eles reencarnaram. Os capelinos vieram para cá como exilados, porque eles já não acompanhavam mais a evolução dos seus mundos de origem. E foi muito bom a vida dos capelinos, né, que criou essa heterogeneidade do conhecimento no planeta Terra. Os gregos com a grande filosofia, os romanos com o direito e as noções de família, os hebreus com a noção de Deus único e por aí afora. E sobretudo, porque houve uma miscigenação genética pela reencarnação, criando as bases do que nós conhecemos hoje como o homem moderno. Bem, um outro ponto fundamental do Espiritismo, que nós conhecemos muito bem, que consta no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre a categoria dos mundos habitados. Então, ali, didaticamente, Kardec simplifica, nos falando a respeito de algumas categorias de mundos habitados, para que nós possamos entender o grau de evolução que esses mundos comportam. Então, primeiro falo dos mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, propício somente às encarnações, em que os espíritos que aqui se encontravam estavam indo, já tinha conhecimento a respeito de si, do outro, estava iniciando os aprendizados do livre-arbítrio, já era portador de uma inteligência primitiva, mas era. Então, já tinha noção de um ser superior, maior do que ele, maior do que a natureza. Então, esses eram os mundos, é o mundo primitivo propício, que favorece as primeiras encarnações e os primeiros momentos evolutivos do ser humano. Depois a Terra passou para o mundo de expiação e prova, que é o que nós vivemos agora. O mundo de expiação e prova, entre outras características que o codificador ensina, é um mundo em que predomina o mal. O mal predomina, existe o bem, mas o mal predomina. Depois nós vamos encontrar os mundos de regeneração, que nós estamos nos candidatando a esse tipo de humanidade,
é um mundo em que o bem e o mal estão em equilíbrio. Mas veja bem, o mal ainda existe, mas está em equilíbrio com o bem. Depois do mundo de regeneração, em termos evolutivos, de ascensão evolutiva, nós vamos encontrar os mundos distosos ou mundos felizes, conforme a tradução. Então, são mundos em que é o oposto do mundo de expiação e prova. São mundos em que o bem predomina, mas o mal existe, ainda que em menor escala. E, finalmente, nessa classificação didática de Kardec, temos os mundos divinos ou celestiais. São mundos onde reina exclusivamente o bem. Então, veja bem, na passagem de um mundo para outro, primitivo para mundo de expiação e prova, mundo de expiação e prova para regeneração, de regeneração para mundos felizes para mundos divinos, há uma transição. Porque na natureza nada ocorre por acaso. Há uma transição. E nós, habitantes do planeta Terra, estamos vivendo uma grande transição. Não sabemos exatamente, com certeza absoluta, quando foi que começou a transição. Há quem diga que essa transição iniciou uma linha mais ou menos horizontal, com a queda do Templo de Jerusalém no ano 70 da nossa época. É um símbolo que foi destruído o Templo de Jerusalém. Outros falam que foi com a queda do Império Romano. Outros dizem que essa regeneração, essa transição, melhor dizendo, ela começou depois da consolidação dos países, depois de grandes guerras e batalhas, como na Europa, chamadas revoluções liberais. Outros falam que foi com a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Outros falam que foi depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Certo é que nós não temos, assim, com absoluta certeza, qual foi o marco que iniciou o processo de transição. O que nós entendemos agora é que nós vivemos uma transição, até pela leitura que acabamos de fazer daquela citação de Kardec, do livro A Gênese. Nós estamos vivendo um momento de grandes conflitos, digamos assim, existenciais. Uma coisa que é importante dizer também é que o mundo que nós estamos querendo habitar, a humanidade que nós estamos aspirando, que é o de regeneração, depois dessa transição, é um mundo em que o bem e o mal estão em equilíbrio. Mas talvez o mal não tenha um peso tão grande, porque como está em equilíbrio, as forças do bem arrastam aquelas pessoas que ainda têm uma tendência para cometer equívocos. O que nós vivemos nesse momento, nesse instante evolutivo, nessa transição planetária que vivemos, é que há um acelerado desenvolvimento científico e tecnológico. Isso é facilmente observável. Há também um grande e marcante egoísmo e individualismo. Nunca o ser humano, de uma maneira geral, foi tão egoísta e tão individualista. Veja os casos de corrupção, as pessoas que fazem qualquer coisa pelas posses materiais, mesmo sabendo que vai ficar tudo aqui, que vai morrer, que vai desencarnar cedo ou tarde e não vai levar nada. Então, esse egoísmo e esse individualismo exacerbado produz um materialismo imenso. As pessoas estão voltadas muito para o aqui e o agora. Vive dessa transitoriedade que é a vida material. Então, as pessoas estão muito presas, muito aprisionadas no ter e não no ser. Então, com isso, nós chegamos à conclusão que há
pouco aprimoramento moral. Mas com essa transição cada vez mais se aproximando, acelerando mais, nós vamos ver que é importante voltarmos os olhos para aquilo que é denominado no Novo Testamento o sermão profético, ou sermão escatológico. Escatológico é chamado assim porque fala das coisas do fim do mundo, ou das últimas coisas coisas do acontecimento da humanidade terrestre. É também chamado o Sermão do Monte das Oliveiras, que foi aonde Jesus pronunciou. Então, no Sermão da Montanha, nós percebemos que Jesus estabeleceu a sua plataforma dos seus ensinamentos. Ali no Sermão da Montanha tem todos os ensinamentos que o Cristo iria trabalhar ao longo dos 3 anos que ele pregou o Evangelho. No sermão escatológico, no sermão profético, que nós citamos, que quem nos escuta, quem nos vê, faça uma pesquisa em Mateus 24, 1 a 33, ali vocês vão ver todo o sermão de uma maneira mais detalhada do sermão profético. E é interessante esse sermão que estava perto do final da estadia de Jesus entre nós, perto da sua crucificação. E ali, eu vou ler para vocês alguns versículos, 4 ao 11, porque o nosso tempo aqui para ser mais objetivo. Atenção que ninguém vos engane. Então ele começa, antes de anunciar as coisas que iriam acontecer, o sermão profético, ele já começa assim, atenção que ninguém vos engane. Esse sermão, abrindo um parênteses do que nós estamos falando, aconteceu um pouco depois em que ele e os discípulos, saindo do templo de Jerusalém, o Cristo falou assim, não ficará pedra sobre pedra, olhando e apontando para o templo de Jerusalém. Que isso foi acontecer 70 anos depois, no ano 70 da nossa época. Mas voltando ao sermão profético, ele começa falando, atenção que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Agora, preste atenção no outro versículo. A vez de ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ele diz também, pois se levantará nação contra nação, povo contra povo, e haverá, atenção, fome e terremotos em todos os lugares. E tudo isso será o princípio das dores. E volta a falar, para fechar essa primeira parte do sermão profético. E surgirão muitos profetas, em grande número, e enganarão a muitos. É interessante isso, porque Jesus anuncia sofrimento, seja do ponto de vista das calamidades que as guerras promovem, fome, sofrimento, perda de ente querido, desunião, amarguras, fala de fome, de calamidade, de ações da natureza, como os terremotos e destruição, quer dizer, os próprios elementos da natureza, não somente aqueles provocados pelos homens. Ele fala também, lá mais à frente, lá a partir do versículo 9, o Cristo não fala no sermão profético, que nesse tempo, na época desse longo período, que é o da transição que nós estamos vivendo, nós nos entregaremos às tribulações,
haverão muitas mortes, muitos ódios e muitas lutas intestinas, e muitos sucumbirão. Ele fala assim, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É interessante que Jesus fala por causa dos eleitos. Quem são esses eleitos? São os religiosos? São os homens da ciência? São os dirigentes das nações? Não. Os homens eleitos, os eleitos são aqueles espíritos que perseveram no bem, que apesar de todo o sofrimento, de todos os desafios, perseveram no bem, fizeram opção para o bem. Então, ele continua no sermão dele, vai lá até o 31. Aí ele acrescenta, nós estamos falando de uma maneira muito breve, que é um sermão longo, que merece ser estudado com mais calma, mas nesse sermão ele fala que depois daqueles dias de grande tribulação, quando nós estamos lendo o texto evangélico, a gente fala, não vai acontecer coisa pior, mas acontece. Ele diz assim, versículo 29 ao 31, eu pulei alguns pontos. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, espíritos puros, segundo o Espiritismo, que com o som de uma grande trombeta reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Então, além dos fenômenos naturais no planeta, terremoto, ventania, ciclone, essas coisas todas que nós temos presenciado, além da destruição humana e da natureza que nós temos presenciado entre os habitantes do planeta, pela cobiça, pela posse, pelo individualismo, no final dos tempos, no final da transição, não é o fim do mundo, no final da transição, ela vai ser culminada com sinais cósmicos. Pode ser um grande eclipse do Sol, da Lua, pode ser também que haja algum meteoro que se desloque contra a Terra, ninguém sabe. A verdade é que vai acontecer, e quando pensarmos que é o fim do mundo, como muitos religiosos pregam, mas não haverá fim do mundo, ainda não, dessa humanidade, então aparecerá o Cristo em sua glória e os espíritos puros estarão de uma parte ou outra do planeta, os quatro quadrantes do planeta, para levar a sua mensagem. Aí inicia a era da regeneração, segundo a interpretação espírita. Esse é o resumo. Então, veja bem, o que nós precisamos, que lições nós podemos extrair. Uma profecia, ainda mais do Cristo, é algo que está previsto para acontecer. Devido ele ter uma visão cósmica, uma visão crística, não é como um profeta comum, não é como um adivinho comum. Ele conhecendo o gênero humano, a humanidade que ele é modelo e guia e modelo da humanidade, ele sabe o que vai acontecer conosco, pelas nossas inclinações, pelas nossas realizações. Mas o que precisamos, aquele justo, os eleitos, o que precisamos para que nós possamos nos candidatar à categoria de eleitos? Ou de ficar no grupo deles, com todas as imperfeições que ainda trazemos? É fazendo bem. Não tem outra saída, é fazendo bem, evitando o mal.
e fazendo que aqueles que estão sob as nossas ligações familiares, fraternais, que possam também compreender o que é o mal e o que é o bem. Então, só assim, com essa compreensão do que é o bem e do que é o mal, é que nós podemos fazer escolhas, que nós podemos entender perfeitamente os dois pontos e fazer escolhas mais acertadas. Isso quem está falando não sou eu. Quem está falando isso são os orientadores da codificação na questão 780A do Livro dos Espíritos. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, segundo eles, e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Então, se nós compreendemos o que é bem e o que é mal, nós iremos desenvolver um livre-arbítrio. Agora, o que nós poderíamos dizer hoje, o aqui e agora, neste momento, que são escolhas acertadas? Primeiro, nós temos que trabalhar pela preservação da vida, ética e moralmente falando. Desde não permitir abortos, trabalhar para que essa ideia não vingue, auxiliar a combater o suicídio de todas as formas. Esses são alguns exemplos. Preservando a saúde mental, a vida mental. Uma outra coisa que nós podemos elencar, são vários, nós podemos elencar, trabalhar por uma sustentabilidade energética, biológica, ecológica, econômica do planeta, em todas as nações e com todos os indivíduos. Nós precisamos desenvolver esse senso de humanidade. Outro item que nos ocorre é exercitar o bem. Nós temos que exercitar o bem, porque o Cristo nos deu um mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E o outro, que é igual a esse, semelhante a esse, e ao próximo como a si mesmo. Então, o próximo é o nosso instrumento de evolução. Precisamos estar atentos a isso. E se o próximo é o nosso instrumento de evolução, nós temos que exercitar o bem, sem desânimos, persistindo sempre, por maiores que sejam os obstáculos e as adversidades que viemos enfrentar. E precisamos, sobretudo, combater o egoísmo e o orgulho, que muitas vezes impede de estendermos a mão, de silenciar uma ofensa e por aí vai. Então, os desafios da transição, ainda segundo Kardec, no capítulo 18 da Gênese, no item 9, os desafios da transição produzem essas agitações nos dois planos da vida. Porque, veja, é um processo não só de seleção, mas é uma fermentação de ideias, materialista e não materialista, de amor e de ódio, de alegria e de tristeza, de ambição e de desprendimento. Então, provoca, segundo nos fala Kardec, essa agitação entre os dois planos, os espíritos encarnados e entre nós. Como estamos em processo de comunicação contínua, então o que acontece? Age um sobre o outro. Então, Kardec fala assim: a agitação dos encarnados e do desencarnados se juntam muitas vezes, e mesmo na maioria das vezes, porque tudo se conjuga na natureza as perturbações dos elementos físicos. Quer dizer, além das perturbações entre nós humanos, se junta a perturbação advinda dessas desestruturações, dessas calamidades que ocorrem na natureza. Então, é um tempo realmente difícil que nós estamos vivendo, é uma confusão geral. Então, é por isso que essa humanidade, nós estamos vivendo, por incrível que pareça, uma era de progresso.
porque nós crescemos na crise. Vejamos esse caso da epidemia, da pandemia, aquela mundial, do vírus, do coronavírus, Covid-19. Quantos cientistas se uniram, até rivais entre si, cerca de 20 laboratórios, os 20 maiores laboratórios de pesquisa do planeta, se uniram ou para pegar uma vacina, ou para encontrar um medicamento, alguma coisa. Quer dizer, eles estão, ainda que sejam adversários em termos de concorrência e competição intelectual, se uniram nesse momento por causa de uma grande pandemia que se abateu sobre todos nós. Então, nós estamos, gente, nos candidatando ao mundo de regeneração, mas todos esses pontos que falamos de uma maneira assim muito rápida, precisam ser trabalhados, reconhecidos, analisados. Agora, para nós encerrarmos, porque o assunto realmente é vasto, quais são os sinais da regeneração? Nós já vimos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que o mundo de regeneração, a humanidade regenerada, o mal está em equilíbrio com o bem. Mas tem outros fatores, algumas pistas que nos fornecem se estamos entrando, se estamos nos primeiros segundos da regeneração. Haverá uma transformação física, da estrutura física do planeta. E haverá uma depuração espiritual da humanidade. Não tenha dúvida sobre isso. Ninguém sai ileso depois de passar por tantos desafios existenciais. O progresso, então, ocorre, nós sabemos que o progresso, ele ocorre de duas maneiras, de uma forma lenta, gradual, mas há momentos que ele é acelerado. Nós estamos vivendo num momento de aceleramento progressista, do progresso. Esse progresso, acelerado ou não, acelerado gradual, ele pode ocorrer predominantemente numa região do planeta ou em algumas regiões do planeta. Tem povos que absorvem mais rapidamente, outros têm mais dificuldade, e não é questão de inteligência, não é só questão de inteligência. Há povos mais simples, de pessoas mais simples que conseguem entender, captar melhor as ideias do que aqueles que têm as suas titulações universitárias. Mas, na regeneração, como já está acontecendo na transição, o elevado índice de desenvolvimento intelectual, da inteligência. Há um grande aprimoramento da inteligência, que é importante a compreensão do que quer e do que fazer, e a análise das consequências disso. Por isso que a inteligência estará mais aprimorada. Também acontece aí um marcado progresso moral na regeneração. Por quê? Porque o homem já sofreu muito. Ele penou muito quando ele agia por egoísmo e por sentimento de exclusivista, de pensar só em si. Então ele começa a desenvolver as suas virtudes. Nós começamos a entrar numa era não só de aceleramento intelectual, mas também moral. Então, qual é a primeira consequência disso, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o mundo de regeneração, não existirão expiações, pelo menos expiações tão dolorosas, como nós compreendemos, como nós sabemos. Haverão grandes provas, as provas sempre vão existir, mas essas expiações, elas deixarão de existir, ou se ocorrerão de uma forma muito pequena. Por fim, e desde já agradecendo por a oportunidade de falar desse assunto, que nos empolga, o mundo de regeneração terá, portanto, intelecto mais desenvolvido, acompanhado da moralidade. Então, as pessoas da humanidade terão mais acesso ao estudo e maior reflexão a respeito dos seus atos. Preservação da natureza. A natureza será mais bem preservada. Uma coisa importante, ampliarão, portanto, as
percepções chamadas extrasensoriais. O homem mais moralizado, o homem com a inteligência mais aprimorada, ele entra em sintonia com muita facilidade com os espíritos mais evoluídos. Então haverá maiores percepções entre os dois planos da vida. A prática do bem passa a ser uma condição comum e o reinado, enfim, da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Aí, com esse desenvolvimento dessas percepções extrasensoriais, nós vamos ter aquilo que André Luiz fala, que no futuro, quando a humanidade estiver mais evoluída, nós vamos ter um tipo de mediunidade síntese. O que é isso? Nós vamos perceber o todo, não como hoje, que tem uma psicografia, tem uma psicofonia, tem uma vidência. Nós vamos ter uma concepção do geral das coisas, porque nós estamos mais desenvolvidos em termos intelectuais e também em termos de moralizar. E o intercâmbio entre os espíritos, entre nós, os desencarnados, será mais consciente. Então, é possível, e eu estou torcendo por isso, que do mesmo jeito que nós estamos usando o meio tecnológico para falarmos, para expressar o nosso pensamento, neste momento do confinamento social, que todos estão usando desses meios, que nós teremos, na regeneração, a oportunidade de conhecer com mais precisão, através da tecnologia, o mundo espiritual. Então, com isso, outras faculdades psíquicas, além da mediúnica, além da anímica, serão, por certo, desenvolvidas. Então, meus amigos, nós estamos, então, chegando ao final e teremos a dizer apenas o seguinte: uma mensagem do Dr. de Barry, um espírito da codificação que está em A Gênese, lá no capítulo 18, no item 9. Releiam essa mensagem desse médico, que depois foi médico quando encarnado, e depois um dos espíritos que deu mensagem a Allan Kardec e que faz parte da codificação. O espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais do que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias de regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Preparam o espiritismo, as ideias espíritas, preparam as vias de regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Então, nós estamos, como espírita, preparando uma era em que seremos todos mais felizes. E que o Senhor continue a nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigada.